Buenas, então vamos lá, como sempre, deixa um like, se inscreva, se puder, se quiser, se gostar, ajuda a gente bastante, tá? Os links sempre, como sempre, aparecendo aí embaixo, nosso grupo do Facebook, repositório de códigos para você baixar este e todos os outros nossos códigos, canal do Telegram e assim por diante. Eu quero falar sobre o canal regressão linear, tá? O indicador canal de regressão linear. Foi relativamente adicionado recentemente, né, o indicador nativo, porém, agora, nas últimas atualizações, foi adicionada a função programática que vai permitir a gente acessar os valores desse indicador através do editor de estratégias. E eu não vou mostrar nada muito específico, tá? Eu quero mostrar como utilizar a função e como construir os parâmetros, né, da função para que a gente retorne esses valores. Vou mostrar, sim, um exemplo um pouco mais prático de como a gente poderia aplicar isso para incrementar esse indicador, tá? Mas não é necessariamente o foco agora. Se houverem aí aplicações e usos específicos que vocês estejam interessados, deixem aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo adicional para incrementar aí o conteúdo sobre o canal de regressão linear, tá? Neste momento eu só quero, porque foi pedido muito lá no nosso grupo do Facebook, né, mostrar como que a gente vai usar de fato a função no editor de estratégias. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu estou me referindo a este indicador nativo chamado canal regressão linear. Vou adicionar ele aqui no gráfico, tá? Você note que ele está sendo plotado. O que acontece aqui? Ele calcula uma linha de regressão linear, tá? Central, e a partir desta linha central, ele vai determinar um desvio para cima e um desvio para baixo, formando então o de fato canal, tá? Se a gente olhar os parâmetros aqui, você vai perceber que a gente pode configurar o tipo de preço, né, a fonte da informação, a periodicidade, ou seja, quantos períodos no passado ele vai olhar para formar essa linha de regressão linear, e dois valores de desvio, um para a linha superior e um para a linha inferior. Então note que, por exemplo, diferente da banda de Bollinger, né, onde você configura um desvio e ele usa aquele desvio por padrão, né? Não é um trocadilho, mas por padrão ele usa tanto para banda superior quanto para banda inferior. No caso do canal de regressão linear, ele te permite fazer isso de forma independente. Então eu poderia alterar só da linha inferior, por exemplo, para 6. Né? E você note que agora eu tenho um espaçamento bem maior aqui na linha inferior. Tá? Então esse é um indicador nativo. Como que a gente vai fazer para referenciar isso e buscar esses valores através do código? Então o que eu vou fazer é, por enquanto eu vou usar o próprio gráfico do editor de estratégias, depois a gente adiciona lá no gráfico para ver o nosso código na prática, tá? Mas eu quero que a gente entenda como que funciona primeiro a função, né, e o indicador através do editor de estratégias. Então eu vou executar esse código, dar uma pausa aqui, executar de novo. Eu vou executar esse código e eu quero que você perceba que o resultado final é exatamente igual, né, no momento. Né? Então note que eu estou no mesmo gráfico, Petrobras 60 minutos, estou simplesmente configurado aqui nos mesmos parâmetros, a gente vai discutir cada um deles, tá? O resultado final é o mesmo. Primeira coisa que eu quero fazer uma observação é que observe que ele simplesmente plota o resultado para os últimos 100 períodos que eu configurei, né? Foi o parâmetro que eu estou usando. Claro, poderia ser outro valor, mas por padrão eu estou usando 100, que é o valor inicial do indicador. O que é importante observar aqui? Em outros indicadores, né, de forma mais comum, o que o Profit faz no modelo de execução, né, o compilador faz? Ele executa o nosso código barra por barra. Então a barra está formada, ele vem executando o nosso código barra por barra e formando, por exemplo, que poderia ser uma média móvel. Ele vem a cada barra calculando o valor dessa média, ele retorna um ponto e vai plotando esses pontos e formando o nosso desenho de média móvel. Portanto, neste modelo, quando a gente fala a barra mais recente, a gente está falando da barra mais recente em relação aonde o compilador está naquele momento executando o código. Porque ele pode estar naquele momento aqui, né, nesta barra, executando e calculando o valor da nossa média móvel, que até agora está aqui. E aí quando ele passa para a próxima, ele acha mais um ponto, para a próxima mais um ponto. Então perceba que quando eu falo barra mais recente, eu estou falando em relação a onde o código está. Claro, é importante lembrar, isso acontece em milissegundos. Então no momento que eu adiciono um indicador, você simplesmente vê o resultado final, que é uma média móvel pronta.
né? Se a gente pudesse fazer isso em slow motion, né, parando do tempo, a gente ia ver cada ponto sendo plotado. Tá? E é até possível fazer isso, é algo que a gente faz, por exemplo, no curso, quando a gente estuda depuração, né? Modo de depuração, onde a gente consegue executar o código passo a passo para ver, por exemplo, uma média móvel sendo desenhada ponto por ponto. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque no caso desse indicador especificamente, tá? E haverão outras exceções no modelo aqui de execução do Profit também para outros indicadores, mas, claro, a gente está interessado agora no canal de regressão linear. Quando a gente fala de barra mais recente, a gente está necessariamente falando da última barra do gráfico, a barra realmente mais recente. Porque é em relação a esta barra que ele vai calcular 100 períodos para trás para determinar essa linha central, que é a nossa linha de regressão linear, e aí calcular a linha superior e a linha inferior. Portanto, perceba, né, que o resultado disso é que não há nenhuma outra plotagem no decorrer do gráfico inteiro, apenas nas últimas aqui 100 barras, né, referindo-se à barra mais recente ou a última barra do gráfico, tá? Então é só importante entender essa diferença do modelo de execução para esse indicador específico, tá? Que ele é um pouco, vamos dizer assim, especial em relação à maioria. Tem outros, mas são poucos que usam esse modelo de execução diferenciado, tá? Bom, agora a função Linear Regression Channel, vamos tentar entendê-la, né? Primeiro ela diz, o canal de regressão linear é um indicador técnico de 3 linhas, como a gente já viu, que descreve a alta, a baixa e o meio de uma tendência ou movimento de preço que está sendo analisado, usando o filtro com desvio padrão na tentativa de encontrar suportes e resistências compatíveis com a tendência do tempo gráfico analisado. Nada mais é do que calcular essa linha de regressão linear central, que vai nos ajudar a identificar tendências, e a partir dela, usando um cálculo de desvio padrão, tentar encontrar suportes e resistências, né? No caso, claro, a linha superior será resistência, a linha inferior suporte, no caso de uma tendência de alta, né? E o inverso numa tendência de baixa. E quais os parâmetros? Primeiro parâmetro período, que foi o que a gente já viu, né? Então, o primeiro parâmetro período, configurado aqui. Então vamos colocar aqui, período. E aí a gente tem 4 parâmetros, e perceba, são 2 pares aí, né? A gente tem o parâmetro usar desvio superior, e ele pede uma resposta booleana, ou seja, verdadeiro ou falso, para dizer se vamos usar um cálculo de desvio padrão superior. E qual o valor desse desvio superior, valor numérico, para ser usado neste cálculo de desvio padrão. O mesmo para a linha inferior, usar desvio inferior, verdadeiro ou falso, e qual o valor numérico para esse cálculo de desvio padrão da linha inferior. Então, se a gente observar e se a gente delimitar aqui na construção da nossa função, esses 2 primeiros parâmetros se referem à nossa linha superior, então vamos colocar aqui, ó, a linha central. E aqui em verde, esses 2 primeiros parâmetros, a linha superior. E vamos colocar aqui um púrpura, os últimos 2 parâmetros se referem à linha inferior. E isso já vai ficar mais óbvio. O que vai definir qual linha eu estou retornando o resultado será a configuração através deste componente aqui, usando linhas paralelas. E, importante, não é colchetes. É linhas paralelas, tá? Onde 0 se refere à linha central, 1 à linha superior e 2 à linha inferior. Tanto é que eu estou usando os mesmos nomes aqui para as nossas variáveis para armazenar esses resultados, né? Linha central, superior, inferior. Então aqui a gente tem a nossa linha central, superior e inferior, tá? Agora, observação importante, perceba que esses parâmetros só terão relevância para o componente que a gente está calculando e buscando resultado. Por exemplo, no caso da linha central, se a gente observar o resultado que está plotando agora, 34,90, vamos colocar aqui, ó, não importa que valor eu altere, então vamos colocar aqui, ó, falso, vou colocar 12 e vou deixar true e 9. Se eu parar e reexecutar esse código,
Note que ele às vezes dá um glitch, ele demora um pouco para fazer a plotagem. O valor sendo plotado é o mesmo, 34,90, porque para o componente de linha central, ele não está interessado nos parâmetros usar desvio superior, usar desvio inferior, né? Ou qual o valor de cálculo do desvio superior e inferior. Porque ele não precisa desses componentes no cálculo da linha central. Porém, eu sou obrigado a passar esses parâmetros. A função não vai funcionar se eu não passar parâmetros. Portanto, eu posso passar literalmente qualquer valor que o resultado vai ser o mesmo. Né? Então, se eu voltar para 2 e tudo verdadeiro, note que ele continua plotando 34,90. Já no caso da linha superior, né, se eu alterar, por exemplo, o parâmetro referente à plotagem da linha superior, então vamos alterar para 6, vou interromper e reexecutar, note que agora, ele dá uma demorada aqui, né? Note que agora a nossa plotagem da linha superior foi lá para cima, né? Porque agora o desvio está sendo calculado em 6. Mas note que a nossa linha inferior, 33,78, continua a mesma. Mesmo 34,90, continua a mesma. Posso alterar aqui a linha inferior para 22, parar e rodar. Vai demorar um pouquinho para aparecer, né? Um pequeno glitch aí que está acontecendo. Note que continua 33,78, né? E a nossa linha superior continua lá em cima, porque ele não está interessado nesses componentes. Então, né, eu posso literalmente manter aqui 2.0, né? E aí eu vou voltar aqui para 2.0. O mesmo, obviamente, vai valer para a linha inferior. Então, se eu alterar os parâmetros da linha superior, vamos por aqui 9, e executar, nada acontece com a linha inferior, continua em 33,78. A partir do momento que eu altero os parâmetros da linha inferior, então vamos ter aqui 4, pronto. E agora, se eu executar, agora sim a linha desceu aqui para 32,66. Tá? Então, o que determina o que vai ser importante, como a gente conversou, é o que a gente configura nas linhas paralelas. Né? E, portanto, né, o resultado disso é basicamente dizer que, para o cálculo da linha central, esses dois parâmetros são ignorados. Eu posso colocar qualquer valor que o resultado vai ser o mesmo, a linha central. No caso da linha superior, os componentes da linha inferior serão ignorados. Né? Aí eu preciso configurar, de fato, os parâmetros da linha superior. E, da mesma forma, na linha inferior, os parâmetros da linha superior serão ignorados, e aí eu uso os valores da linha inferior. Então, vou voltar para 2 aqui. Né? E aí a gente tem a nossa plotagem. Claro, é importante que você sincronize os períodos. Né? Claro, você até poderia querer fazer com períodos diferentes, não tem nada te impede de fazer isso, né? Mas faz mais sentido que quando você estiver estudando, né, uma certa periodicidade, você use a mesma no decorrer aí do seu código, né, para todas as linhas. Tá? Então, é assim que a função é construída, né? E é assim que a gente vai retornar os valores. Né? O que a gente pode fazer com isso? Então, por exemplo, eu poderia adicionar aqui um bloco de código onde eu digo se a máxima for maior que a linha central e a mínima menor que a linha central, ou seja, em momentos como este aqui, em que a linha central está atravessando no meio uma barra, eu armazeno numa variável chamada L justamente este valor central. E se este valor central for, se esta linha, né, este novo valor que está sendo armazenado em L for diferente de 0, eu ploto este valor. O resultado disso, se a gente observar, é este efeito de escada, né, que pode ser usado como um efeito adicional de linha de suporte e resistência. Tá? E aí o que eu vou fazer? Vamos voltar agora para o nosso gráfico principal, vamos dar uma limpada aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o indicador nativo, vou inserir o nosso indicador, CRL. Vou salvar ele aqui. Agora a gente tem a nossa linha central. E vou fazer uma customização de coloração, onde eu poderia ter, por exemplo, a linha 1, que é a linha central, em branco pontilhado. A linha 2, que é a linha superior, no verde-limão. A linha 3 inferior em vermelho. E a linha 4 em azul claro. Salvando este código. Agora eu tenho aqui uma customização. O que eu posso fazer além disso? Uma regra de coloração, por exemplo. Vamos colocar aqui,
onde eu digo que se o preço de fechamento estiver acima dessa linha central e max bars forward for menor que 100, ou seja, eu só estou interessado nas 100 últimas barras do gráfico, né, aplique a coloração verde. Inversamente, se o preço de fechamento estiver abaixo da linha central e eu estiver dentro deste período aqui de 100 barras, pinte de vermelho, né? O resultado disso, se a gente adicionar aqui no nosso gráfico agora, inserir regra de coloração CRL, eu tenho que salvar o código antes, perdão. Inserir, agora sim eu posso inserir regra de coloração, CRL. Perceba, vou adicionar no gráfico de candles, perceba agora as barras sendo pintadas, né, quando eles estão acima desta banda superior, vamos dizer assim, né, de verde, quando estão abaixo de vermelho, tá? Como eu disse, não é a intenção de ser um indicador específico, tá? É só uma ideia para te mostrar a aplicação e como que a gente pode usar esses valores da função Linear Regression Channel, né? A ideia é te mostrar a construção da função em si, tá? Então, agora você pode retornar esses valores e aplicar dentro dos seus cálculos e dentro dos seus estudos, tá? Então, novamente, se tiverem ideias de aplicação específicas ou de estudos específicos, deixa aí nos comentários que a gente tenta fazer algo adicional. Valeu? Então é isso aí, um abraço.